E se aquilo que você mais teme em si mesmo, aquela voz crítica, o impulso incontrolável, o medo paralisante, fosse, na verdade, a chave para destravar a vida que você secretamente anseia? Carl Jung chamou essa parte obscura da nossa psique de sombra, a sombra. Uma palavra que evoca imagens de escuridão, mistério e talvez até um certo desconforto. Tendemos a associá-la com o que há de pior em nós, os traços de caráter que escondemos, os desejos que reprimimos, os medos que nos paralisam. Em uma sociedade que valoriza a perfeição e a positividade, admitir a existência da nossa sombra pode parecer um ato de fraqueza, uma confissão de imperfeição. Mas, e se eu te dissesse que essa sombra, esse lado obscuro que tanto evitamos, é na verdade um dos maiores presentes que podemos receber, que ao invés de ser algo a ser temido e reprimido, ela é um portal para o autoconhecimento, para a autenticidade e, surpreendentemente, para uma vida com mais sentido? A verdade é que a jornada para encontrar um propósito verdadeiro não é uma busca linear por luz e felicidade. É uma descida corajosa às profundezas da nossa própria psique, uma exploração honesta das partes de nós que preferiríamos manter escondidas. É um mergulho na sombra. Pode parecer assustador, e eu não vou mentir, é um processo que exige coragem e honestidade brutal consigo mesmo. Mas a recompensa é inestimável. Uma vida vivida em alinhamento com o seu eu autêntico, uma compreensão profunda do seu propósito e uma paz interior que só pode ser encontrada quando abraçamos todas as facetas do nosso ser, inclusive as mais sombrias. Então prepare-se, porque nos próximos minutos vamos desmistificar o conceito da sombra, explorando como ela se manifesta em nossas vidas, por que resistimos tanto em encará-la e, o mais importante, como podemos integrá-la para finalmente encontrarmos o sentido que tanto buscamos. Essa é a promessa que te faço. Entender a sua sombra é entender a sua luz. A sombra, em termos junguianos, não é simplesmente a coleção dos nossos pecados ou características negativas. É muito mais do que isso. É o depósito de tudo, aquilo que consideramos inaceitável em nós mesmos, tudo o que renegamos e reprimimos para nos encaixarmos nas expectativas sociais e familiares, ou para manter uma autoimagem idealizada. Isso inclui, sim, traços de caráter considerados negativos, como a raiva, a inveja, a agressividade, o egoísmo. Mas também pode incluir qualidades consideradas positivas que, por algum motivo, fomos condicionados a reprimir: a espontaneidade, a sensualidade, a assertividade, a ambição. Imagine a sombra como um espelho distorcido, que reflete partes de nós que preferimos não ver. Um espelho que nos mostra a nossa feiura, a nossa vulnerabilidade, a nossa imperfeição. E, naturalmente, tendemos a desviar o olhar, a negar a existência desse espelho, a projetar essas características indesejáveis nos outros. Um exemplo clássico é a pessoa que critica veementemente a inveja alheia, mas se recusa a admitir que ela mesma sente inveja em relação a certas pessoas ou conquistas. Ou o indivíduo que reprime sua raiva a ponto de se tornar passivo-agressivo, mas explode em momentos de fúria desproporcional. Ou ainda, a pessoa que se sente culpada por ter ambição e sucesso, sabotando-se constantemente para evitar se destacar. Jung nos lembra que a sombra é uma parte inevitável da condição humana. Todos nós a temos, e quanto mais tentamos suprimi-la, mais forte ela se torna, manifestando-se de formas inconscientes e destrutivas em nossas vidas. Como Jung disse, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Pare por um momento e se pergunte: quando você se sente mais envergonhado de si mesmo, que traços em outras pessoas mais te irritam? É muito provável que essas sejam pistas valiosas sobre o que você está reprimindo em sua própria sombra. Se a sombra é esse depósito de conteúdos reprimidos no inconsciente, então o autoconhecimento se torna uma jornada essencial para desenterrar esses tesouros e enfrentar esses monstros. Não basta apenas viver na superfície do ego, nessa consciência limitada e influenciada por crenças, valores e expectativas externas. É preciso mergulhar nas profundezas do nosso ser, explorar o território desconhecido do inconsciente.
Imagine o inconsciente como um vasto oceano profundo, repleto de mistérios e possibilidades. Na superfície, navegamos com a nossa consciência, controlando o leme e seguindo um curso pré-determinado. Mas nas profundezas jazem tesouros escondidos, segredos ancestrais, forças poderosas e, claro, criaturas temíveis. Para realmente nos conhecermos, precisamos da coragem de mergulhar nesse oceano, de enfrentar as correntes e os abismos. Mas como fazer isso? Felizmente, Jung nos legou diversas ferramentas para explorar o inconsciente e trazer à luz os conteúdos da sombra. A análise de sonhos é uma delas. Os sonhos são mensagens codificadas do inconsciente que nos revelam aspectos de nós mesmos que a consciência ignora. A escrita terapêutica, como journaling, também pode ser uma forma poderosa de acessar o inconsciente, permitindo que as emoções e pensamentos reprimidos venham à tona. A meditação, por sua vez, nos ajuda a silenciar a mente consciente e a nos conectar com a sabedoria intuitiva do inconsciente. E a arte-terapia, através da expressão criativa, nos permite dar forma e voz a conteúdos que não conseguimos expressar verbalmente. É importante lembrar que essa jornada não é fácil e nem sempre agradável. Enfrentar a sombra pode ser doloroso, desconfortável e até assustador, mas é um processo necessário para nos libertarmos das amarras do passado, para nos tornarmos mais autênticos e para vivermos uma vida com mais propósito. Como disse Jung, até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. O que seus sonhos têm te mostrado ultimamente? Que imagens, símbolos ou emoções se repetem? Que padrões se repetem em sua vida, mesmo que você tente evitá-los? Quais são as sensações físicas que você sente quando está perto de certas pessoas ou em determinadas situações? Preste atenção a esses sinais, pois eles podem estar te guiando em direção à sua sombra. Descobrir a sombra é apenas o primeiro passo. O verdadeiro trabalho começa quando decidimos confrontá-la, compreendê-la e finalmente integrá-la em nossa personalidade consciente. Não se trata de eliminar a sombra, isso é impossível e indesejável. A sombra faz parte de nós, e tentar suprimi-la é como tentar apagar uma parte essencial da nossa humanidade. O objetivo não é se tornar bom, mas se tornar completo. Integrar a sombra significa reconhecer e aceitar os aspectos negativos da nossa personalidade, em vez de negá-los ou projetá-los nos outros. Significa aprender a lidar com a nossa raiva, a nossa inveja, o nosso medo, sem nos deixarmos dominar por eles. Significa reconhecer os nossos talentos e potenciais inexplorados, em vez de nos escondermos atrás da falsa modéstia. Esse processo exige autorreflexão constante e questionamento honesto. Por que agimos de certa forma? O que nos motiva a tomar certas decisões? O que projetamos nos outros que nos incomoda tanto? Por que certas situações ou pessoas nos despertam emoções tão intensas? Ao respondermos a essas perguntas com honestidade e coragem, começamos a desvendar os segredos da nossa sombra e a trazer à luz os aspectos de nós mesmos que havíamos renegado. E, à medida que integramos esses aspectos, nos tornamos mais autênticos, resilientes e compassivos, tanto conosco mesmos quanto com os outros. Imagine a pessoa que reconhece sua inveja em relação ao sucesso de um amigo. Em vez de se sentir culpada ou envergonhada, ela decide investigar essa inveja, se perguntando o que o sucesso do amigo desperta nela. Talvez ela perceba que sempre reprimiu sua própria ambição por medo do fracasso ou do julgamento alheio. Ao reconhecer e aceitar sua ambição, ela pode começar a tomar medidas para realizar seus próprios sonhos, transformando a inveja em admiração e inspiração. Como Jung disse, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. A integração da sombra não é um evento único, mas um processo contínuo de autoconhecimento e transformação. É uma escolha diária de abraçar todas as facetas do nosso ser, de aprender com os nossos erros e de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Quais aspectos de sua personalidade você tem evitado reconhecer? Que traços você considera feios ou inaceitáveis? Como seria se você os aceitasse e os integrasse em sua vida? Que tipo de pessoa você se tornaria?
A busca por significado e propósito é uma das maiores inquietações da alma humana. Em um mundo cada vez mais complexo e incerto, muitos se sentem perdidos, desorientados e desconectados de algo maior. A sociedade nos bombardeia com modelos pré-definidos de sucesso e felicidade, nos dizendo o que devemos ser, o que devemos fazer e o que devemos ter para sermos considerados pessoas de valor. Mas, no fundo, muitos sentem que essa busca por validação externa é vazia e insatisfatória. A filosofia junguiana nos oferece uma perspectiva diferente. O propósito da vida não é algo externo ou universalmente definido, mas sim algo único e intrínseco a cada indivíduo, uma semente que germina nas profundezas do nosso ser. E é justamente ao integrarmos a nossa sombra que descobrimos os nossos talentos únicos, as nossas paixões autênticas e o nosso verdadeiro chamado. A sombra, paradoxalmente, pode ser um guia poderoso na nossa jornada em busca de significado. Ao enfrentarmos os nossos medos, ao reconhecermos as nossas fraquezas, ao aceitarmos as nossas imperfeições, nos tornamos mais autênticos e vulneráveis. E é justamente nessa vulnerabilidade que encontramos a nossa força e a nossa singularidade. É importante ressaltar que o caminho para o propósito não é uma competição. Não se trata de nos compararmos com figuras históricas ou modelos idealizados de sucesso. Cada um tem a sua própria jornada, o seu próprio ritmo e o seu próprio propósito a cumprir. Imagine o talento artístico reprimido por medo do julgamento. A pessoa que sempre sonhou em pintar, escrever ou cantar, mas se sente inadequada ou insegura para mostrar seu trabalho ao mundo. Ao enfrentar a sua sombra, ao reconhecer e aceitar a sua vulnerabilidade, ela pode encontrar a coragem para expressar sua criatividade, para compartilhar sua arte com o mundo e, assim, encontrar um profundo sentido em sua vida. Como disse Jung, o significado torna as pessoas capazes de enfrentar muitas coisas. A integração da sombra nos permite encontrar um significado mais profundo na vida, nos capacita a enfrentar os desafios com mais coragem e resiliência e nos conecta com a nossa verdadeira essência. O que te impede de seguir seus verdadeiros desejos e talentos? Que histórias você conta a si mesmo para justificar sua inação? Que crenças limitantes te impedem de acreditar em si mesmo e em seu potencial? O autoconhecimento é fundamental, mas não é suficiente. De nada adianta conhecer a nossa sombra, entender os nossos padrões de comportamento e identificar os nossos talentos se não colocarmos esse conhecimento em prática. A tomada de ação é um passo crucial na jornada em busca de significado e propósito. É como ter um mapa detalhado de um tesouro escondido, mas nunca sair de casa para procurá-lo. O mapa pode ser preciso e completo, mas o tesouro só será encontrado se tivermos a coragem de enfrentar os perigos da jornada, de superar os obstáculos e de persistir mesmo diante das dificuldades. A ação, inevitavelmente, nos confronta com os nossos medos. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo do julgamento, medo do desconhecido. Esses medos podem ser paralisantes, nos impedindo de dar o primeiro passo em direção aos nossos sonhos. Mas é importante lembrar que o medo é uma emoção natural e inerente à condição humana. Todos nós sentimos medo em algum momento da vida. A diferença está em como lidamos com ele. Em vez de evitarmos o medo, devemos aprender a enfrentá-lo, a compreendê-lo e a usá-lo como um guia. O medo pode ser um sinal de que estamos saindo da nossa zona de conforto, de que estamos nos desafiando a crescer e a evoluir. E é justamente ao superarmos os nossos medos que nos tornamos mais fortes, mais confiantes e mais capazes de realizar os nossos sonhos. A disciplina, muitas vezes confundida com rigidez ou sofrimento, é uma ferramenta poderosa para nos mantermos focados e constantes na busca por significado. Ao invés de dependermos apenas da motivação ou da inspiração, que são efêmeras e inconstantes, podemos cultivar a disciplina como um hábito diário, como uma prática que nos aproxima cada vez mais do nosso objetivo. Imagine a vida como uma jornada, onde cada passo, mesmo que pequeno, nos aproxima do nosso destino. Cada ação, mesmo que aparentemente insignificante, contribui para a construção do nosso propósito. E cada obstáculo superado
nos torna mais fortes e resilientes. Como disse Jung, a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. A tomada de ação é essencial para nos sentirmos vivos, para nos conectarmos com a nossa paixão e para deixarmos a nossa marca no mundo. Não espere pelo momento perfeito, pela oportunidade ideal ou pela aprovação alheia. Comece agora, com o que você tem onde você está. Dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno, e confie que o universo irá conspirar a seu favor. Qual o menor passo que você pode dar hoje em direção a uma vida mais autêntica? Que medo te impede de dar esse passo? O que você está esperando para começar a viver a vida que você realmente deseja? A jornada em busca de significado e propósito não é um mar de rosas. Pelo contrário, é repleta de desafios, obstáculos, perdas e fracassos. A vida é uma dança constante entre o bom e o ruim, entre a alegria e a tristeza, entre o sucesso e o fracasso. E é justamente essa dualidade que a torna tão rica, tão complexa e tão valiosa. A sociedade moderna, com sua obsessão pela positividade e pela busca incessante pela felicidade, muitas vezes nos leva a acreditar que devemos evitar a todo custo o sofrimento e a dor. Mas a verdade é que as dificuldades são partes inevitáveis e até necessárias da vida. São elas que nos ensinam lições valiosas, que nos fortalecem, que nos tornam mais compassivos e que nos permitem apreciar os momentos de alegria com mais intensidade. A aceitação, nesse contexto, não significa resignação ou passividade. Não se trata de aceitar o sofrimento como um destino inevitável, mas sim de aprender a lidar com ele de forma construtiva, de extrair aprendizado das experiências negativas e de seguir em frente com resiliência e esperança. A aceitação nos permite reconhecer que a vida é imperfeita, que todos nós cometemos erros e que nem sempre as coisas saem como planejamos. E ao invés de lutarmos contra essa realidade, podemos aprender a nos adaptar, a nos reinventar e a encontrar beleza e significado mesmo nos momentos mais sombrios. Imagine a superação de uma grande perda, a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento, a perda de um emprego. Esses são momentos de dor profunda, que podem nos deixar devastados e desorientados. Mas, ao invés de nos entregarmos ao desespero, podemos usar essa experiência como um catalisador para o crescimento pessoal, para a reavaliação dos nossos valores e para a descoberta de um novo propósito na vida. Como disse Jung, mesmo uma vida feliz não pode existir sem uma medida de escuridão, e a palavra feliz perderia o sentido se não fosse equilibrada pela tristeza. A aceitação da adversidade nos permite valorizar a vida em toda a sua plenitude, com suas alegrias e suas tristezas, com seus sucessos e seus fracassos. Nos permite apreciar os pequenos momentos, as conexões humanas, a beleza da natureza e a força da nossa própria resiliência. Respire fundo e reflita sobre tudo o que foi dito até agora. Permita-se sentir as emoções que surgem em você sem julgamento. Abrace a sua sombra, com todas as suas imperfeições e contradições. E confie que você tem a força e a sabedoria para transformar a sua vida em algo extraordinário. Que dificuldades você tem enfrentado ultimamente? Como elas podem estar te ensinando algo valioso? Que lições você pode extrair das suas experiências negativas? Como você pode usar a sua dor para se tornar uma pessoa mais forte, mais compassiva e mais significativa? Chegamos ao fim da nossa jornada de exploração da sombra e da busca por significado. Recapitulando, vimos que a sombra não é apenas o lado obscuro da nossa personalidade, mas sim uma fonte de autoconhecimento, autenticidade e propósito. Aprendemos que a chave para integrar a sombra está na autorreflexão, na aceitação e na ação. E descobrimos que a adversidade, embora dolorosa, pode ser uma poderosa ferramenta de crescimento pessoal. Lembre-se, a jornada de autodescoberta é um processo contínuo, uma dança constante entre a luz e a sombra. Não se trata de eliminar a sombra, mas sim de compreendê-la, de acolhê-la e de integrá-la em nossa totalidade. Ao fazermos isso, nos tornamos mais completos, mais autênticos e mais capazes de viver uma vida com mais sentido. Se você se sentiu inspirado por essa jornada,
eu te convido a continuar explorando a filosofia junguiana e aprofundando o seu conhecimento sobre a sombra. Leia os livros de Carl Jung, participe de grupos de estudo, procure um terapeuta junguiano ou simplesmente reserve um tempo para refletir sobre a sua própria experiência. E, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, que também estão em busca de um propósito maior na vida. A jornada em busca de significado pode ser desafiadora, mas a recompensa é inestimável. Uma vida vivida em alinhamento com a sua essência, uma compreensão profunda do seu propósito e uma paz interior que só pode ser encontrada quando abraçamos todas as facetas do nosso ser, inclusive as mais sombrias. Para finalizar, deixo com vocês uma última reflexão de Carl Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que essa jornada de autoconhecimento e integração da sombra te conduza a uma vida mais autêntica, significativa e plena de propósito.